Boa noite para todo mundo. Essa videoaula está sendo gravada para o segundo ano do ensino médio, pessoal do Dário Monteiro de Brito. Nós vamos falar nessa videoaula sobre as matrizes. Foi feita uma pesquisa sobre matrizes e a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre o assunto. Primeiramente, o que é uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma tabela com números. Então está aqui a definição de matrizes. São tabelas de números formadas por linhas e colunas. Então, tabelas formadas por linhas e colunas, e dentro dessa tabela haverá os números. Aqui, nós podemos ver essa setinha aqui. É uma setinha que está na posição horizontal. Então, na posição horizontal, nós temos o quê? As linhas. Essa setinha aqui, ela está na posição vertical. Na posição vertical, nós temos as colunas. Então, agora apareceu os números aqui. Então, eu tenho essa matriz. Essa reta que pega 1 e 3 é uma linha. Aqui, onde eu tenho 5 e 7, seria uma outra linha. Se eu pegar no sentido vertical, esse 1 e esse 5 seria a coluna, e esse 3 e esse 7 a outra coluna. Da mesma forma, nessa matriz, no sentido horizontal, 4, 2 e menos 8 é uma linha. Isso é uma linha. 7, menos 5 e 12 é uma outra linha. 4 e 7 é uma coluna. 2 e menos 5 é uma outra coluna. Menos 8 e 12 é uma outra coluna. Essa primeira matriz aqui, ela tem, vamos prestar atenção, uma linha, duas linhas. E ela tem uma coluna, 1 e 5, e outra coluna, 3 e 7. Então, essa matriz é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Portanto, é uma matriz 2 por 2. Matriz 2 por 2 tem duas linhas e duas colunas. Essa segunda matriz aqui, ela tem duas linhas também. Então, ela tem duas linhas. Porém, ela tem uma, duas, três colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 3. A primeira coluna é 4 e 7, a segunda coluna é 2 e menos 5, e a terceira coluna é menos 8 e 12. Então, são duas linhas por 3 colunas. Agora que você já conhece um pouquinho sobre matriz, nós vamos aprender a calcular com matrizes, fazer a soma e a subtração de matrizes. Vamos lá. Soma e subtração de matrizes. Primeira coisa que temos que ter em mente é que nós só podemos somar e subtrair matrizes do mesmo tipo. Como assim mesmo tipo? Uma matriz 2 por 2 só poderá ser somada com outra matriz 2 por 2. E assim por diante. Esta primeira matriz aqui, ela é o quê? 2 por 2. Ela tem duas linhas e tem duas colunas. Essa aqui também é 2 por 2. Duas linhas por duas colunas. Então, posso somar? Posso. Agora nós vamos a uma regra muito importante para poder somar matrizes e subtrair matrizes. Então, vamos ver. Se o sinal, esse sinalzinho aqui de mais, que está no meio das matrizes, sinalzinho de mais, esse aqui, vamos pintar de amarelinho aqui. Se esse sinal que está no meio das matrizes for de mais, é uma soma de matrizes. Então, eu não mudo o sinal da segunda matriz. Essa matriz aqui, vamos chamar ela de primeira matriz. E essa aqui vamos chamar de segunda matriz.
Se eu for somar a primeira matriz com a segunda, sinal de mais, eu não mudo o sinal da segunda matriz. Então, este menos 2 continua sendo menos 2. Este 4 continua sendo 4. Este menos 3 continua sendo menos 3. E este 5 continua sendo 5. E uma outra regra importantíssima também é que eu só vou somar os números que estão na mesma posição. Então, olha a posição deste 3. Com quem que eu vou somar esse 3? Com o menos 2, que está na mesma posição. Com quem que eu vou somar esse 5? Com o 4, que está na mesma posição. E assim por diante. Este menos 2 eu vou somar com o menos 3, que está na mesma posição. E o menos 5 vai somar com o 5, que está na mesma posição. Vai ficar assim. Olha lá. O 3 com o menos 2, então ficou 3 menos 2. Observe que não mudou o sinal. Mantenho esse sinal de menos, mantenho aqui. O 5 positivo com o 4 positivo, está aqui. 5 mais 4. O menos 2 com o menos 3, não muda o sinal. Menos 2 está aqui com o menos 3. E o menos 5 com o mais 5, que também não mudou o sinal. Ficou da seguinte forma. 3 menos 2 dá 1. Aqui já é a resposta, hein? Resposta final. 3 menos 2 dá 1. 5 mais 4 dá 9. Menos 2 dá menos 4. Menos 5 mais 5. Menos 5 mais 5 dá 0. 1, 9 menos 4 e 0 já é a resposta final. É a matriz resposta. Tá? É a matriz que responde aí a nossa pergunta, que é a soma de matrizes. E se for subtração? Vamos ver o que acontece na subtração. Subtração de matrizes. Subtração de matrizes é quando o sinal que está no meio, esse sinalzinho de menos aqui, vamos pintar de amarelinho, esse sinalzinho de menos, fica no meio das duas matrizes, então isso é uma subtração. Quando for subtração, você troca o sinal dos números que estão na segunda matriz. Lembra que essa é a primeira e essa é a segunda. Então eu vou trocar os números da segunda matriz. Os números da, os sinais da primeira matriz nunca mudam. Então vai ficar assim. Olha lá, 2, aqui não era menos 5? Passou a ser mais 5. Trocou o sinal da segunda matriz. Lembrando que eu só troco quando for menos no meio. Próximo, menos 1 com esse 7. Só que esse 7 ele está sem sinal. Subentende-se que ele é mais. Então ele passa a ser menos. Então menos 1, menos 7. Este 0 vai fazer a conta com esse 3. Como esse 3 está sem sinal, ele é mais, ele vai passar a ser menos 0. Aí o mais 3 virou aqui, ó, menos 3. E o 6 vai fazer a conta com o 8. Como o 8 é menos, o 8 vai virar mais. Então ficou 6 mais 8, está aqui. Resposta final, 7. 2 mais 5, 7. Menos 1 menos 7, menos 8. 0 menos 3, 3 negativo. E 6 mais 8 dá 14. Essa já é a nossa resposta final. Esse aqui é um último exemplo de uma conta entre matrizes, mas não pode ser somada. Não pode fazer essa conta. Por quê? Porque essa matriz ela é 2 por 2, ela tem 2 linhas e 2 colunas. E essa aqui ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então não pode fazer conta entre matrizes que são de tipos diferentes. Então não pode ser somado, certo? Um exercício, que é o que vocês vão fazer e vão tirar foto e postar na plataforma como tem sido feito sempre, né?
Então, essa matriz é a matriz A, essa matriz é a matriz B, essa é a matriz C. Calcule A mais B. Quando for fazer A mais B, é essa somada com essa. Responde a primeira pergunta, essas duas. Quando for A mais C, é essa com a terceira. Faz a soma. Responde a segunda pergunta. E quando for A menos B, é de novo aqui as duas primeiras. Só que agora, em vez de ser o sinal de mais no meio delas, vai ser o sinal de menos. Ok? Então, mãos à obra aí. E até a próxima.